Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu desenho rostos. Eu vou mostrar como eu faço cada parte separada e depois como que eu junto tudo num rosto. E além disso, eu também vou ensinar pra vocês como que eu desenho um rosto de perfil, no caso totalmente assim, de lado, e um rosto 3/4, né, um pouquinho de lado. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Então eu vou começar pelos olhos. Como vocês sabem, um olho é do mesmo tamanho que o outro e geralmente o espaço entre os olhos é do tamanho de um olho também. Então eu demarco os olhos, né, o tamanho deles assim, com 3 bolinhas, né, como se a gente tivesse tipo 3 olhos. E aí esse espaço aqui, essa bolinha aqui, é para o espaço que vai ficar entre os olhos. Eu vou clarear um pouco esse esboço, né? Eu sei que já tá um pouco claro, mas pro desenho ficar mais nítido, o desenho que eu vou fazer. Eu faço primeiro uma curva assim, ó, no olho. E uma dica que nem sempre eu sigo porque eu esqueço é o que você fazer num olho, já fazer direto no outro pra ficarem com tamanhos parecidos, porque é uma dificuldade, né, gente, desenhar olho, que às vezes um fica maior que o outro, enfim, esse tipo de coisa acaba acontecendo. E aí eu faço esse formato, né, para olhos femininos, geralmente eu faço esse arcozinho e puxo aqui no final, como se fosse um cílio, só que para olhos masculinos, para deixar um pouco mais masculino o desenho, eu só finalizo com uma linha reta, como se fosse assim. Então fica essa, né, assim que eu gosto de diferenciar, ok? Agora, pra parte inferior aqui, eu traço, né, do lado oposto, assim, né, como se eu estivesse cortando o olho assim. E aí desse lado eu traço uma linha curva assim. E eu gosto de deixar essas duas partes, ó, mais desconexas pro desenho, né, não ficar tão carregado de linhas, ficar mais suave. E um pouco mais realista também. Aí eu faço mais uma linha embaixo dessa, só que sem conectar a nenhuma parte, que é a linha d'água, a linha que ficam os cílios. E eu gosto de fazer, isso é um toque pessoal meu, mas eu gosto de fazer mais cílios inferiores do que os aqui de cima. Então essa parte dos cílios é muito pessoal do meu estilo, então isso é completamente opcional, você pode fazer do seu jeito. O processo inteiro pode fazer do seu jeito, né? Só porque eu tô mostrando pra vocês como eu faço, pra quem sabe ajudar e o processo ficar mais fácil. Agora eu faço as pálpebras, que faço geralmente só 2 linhas aqui, eu não conecto aqui no meio também. E aqui eu vou fazendo as pupilas. As pupilas eu tenho uma dica. Você, por exemplo, pegar um ponto, né, fazer uma forma aqui, alguma coisa, depois você apaga. E aí ligar, assim, ó, fazer tipo um esboço como se o personagem estivesse olhando. Pra tipo as duas pupilas ficarem coerentes, entendeu? Mas você não precisa usar isso se você não quiser. Aí eu faço, oxa, a pupila de novo. Acho que, gente, eu não sei os nomes dos olhos. Desculpa. Dos membros dos olhos. Então não sei onde é pupila, onde é íris. Mas enfim, a pupila aqui, né? Eu faço a bolinha preta que a gente tem. E depois eu só detalho um pouquinho. Eu coloco um sombreamentozinho aqui, né, uma corzinha. Em partes que eu quero que fiquem mais demarcadas, eu engrosso o traço assim, eu coloco mais força. Faço aqui a sombra da pálpebra também. Aí, ia esquecendo dos cílios aqui em cima, que eu não faço tantos, mas enfim, eu gosto de fazer alguns. E um brilhinho aqui. E depois de sombrear um pouquinho, ele fica assim. Agora vamos pro nariz. Ó, gente, pra fazer o nariz, eu faço assim. Ó, vamos supor que aqui tem os olhos do rosto. Não vou fazer de novo, né, porque eu já acabei de fazer. Aí eu pego assim dos olhos, né, desse espaço entre os olhos. Eu traço uma linha que parte no meio, essa bolinha. E aí eu traço o que seria o formato do nariz, né? O tanto que ele ocupa. E eu faço um triângulozinho para definir a ponta do nariz também. Aí eu faço 2 bolinhas aqui do lado,
que representam as narinas. Depois disso eu vou vir aqui, né, vou apagar um pouquinho. Aí, ó, seguindo essas linhas aqui que estão assim, essas linhas que estão assim, que, né, do triângulo que eu tinha mostrado, eu vou fazer as narinas. E seguindo a curva das bolinhas, eu vou traçar a outra parte das narinas. Eu gosto de adicionar uma linhazinha aqui e fazer um contornozinho aqui na ponta, né, pra demarcar um brilho que eu vou colocar na pintura, que eu gosto de colocar. E depois é só sombrear um pouquinho. Depois de detalhar um pouquinho, fica assim. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a boca. Agora vamos pra boca, que é o mais simples, eu acredito. Eu basicamente faço uma linha assim, reta. Aí eu faço tipo 2 arquinhos assim, só pra demarcar o espaçamento da boca. E a partir disso, eu dou um formato de boca, né? Então, geralmente uma boca mais feminina, assim, ela tem essa curvinha e uma região aqui mais demarcada. E aí eu vou estilizando. Você pode também deixar só reta, também é uma opção, né? Deixar a mesma linha só reta. Aí eu demarco o lábio inferior, coloco uma sombrinha aqui e o lábio superior. Eu também demarco um pouquinho aqui, né, a área que os lábios ocupam, mas essa parte eu prefiro deixar bem mais clara. E é basicamente isso. Eu gosto também de fazer um sombreadozinho. E se você tá gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Depois de adicionar alguns detalhes, ela ficou assim. E agora vamos juntar tudo isso e eu vou mostrar pra vocês como que eu desenho um rosto completo. Esse esboço de cabeça que eu vou mostrar pra vocês, ele é inspirado no método de Loomis, só que com algumas adaptações pessoais. Tem um toque pessoal ali. Ok, eu começo com um círculo e agora eu vou cortar ele no meio. E cortar ele no meio de novo. E agora eu vou traçar outra reta aqui embaixo do círculo. Bem nesse ponto que essa linha e a bordinha aqui do círculo se encontram. Aí eu vou pegar esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho, essa medida, esse pedaço que ficou. E eu vou replicar ele bem aqui também. Eu tô aqui indo no olhômetro, mas se você quiser, você pode pegar uma régua aí. E eu vou demarcar também aqui, ó, o final do círculo. Tudo aqui tá mais ou menos do mesmo tamanho, né? E essas são basicamente as proporções de Loomis. Porém, eu não gosto tanto de usar essas proporções no meu dia a dia, porque é uma proporção padrão, né? Ela segue um padrão de um rosto simétrico e a gente sabe que existem diversos tipos de rosto e muito dificilmente eles são simétricos. Então, cada rosto é um rosto. Às vezes tem pessoas com um nariz maior, um nariz menor, um olho mais espaçado que o outro, vocês entenderam. Só que eu tô mostrando isso pra vocês terem uma ideia de como é um padrão de proporções. Aí, essa aqui é a linha da sobrancelha. E um pouquinho abaixo da linha da sobrancelha, eu vou fazer a linha dos olhos. Aqui, eu vou demarcar um pouco mais o nariz, queixo. E cortando essa parte bem no meio aqui, ó, esse bloco bem no meio, a gente tem a linha da boca. Agora vamos colocar, né, vamos fazer de fato o rosto depois de todas essas marcações. Ok? Eu puxo uma linha assim na diagonal, mais ou menos até aqui, que eu começo a traçar a mandíbula. E do outro lado a mesma coisa, né? Esse pedaço aqui é onde começa a curva da mandíbula. As orelhas, gente, elas ficam entre a linha da sobrancelha e aqui a linha do nariz. Então, elas vão ser mais ou menos assim. Só que, como eu disse, né, isso aqui é uma padronagem. Nem sempre é desse jeito na vida real. Então, não precisa estar tudo milimetricamente correto e perfeito no seu desenho. Mas enfim, okay? Eu gosto de começar colocando os olhos aqui um pouco abaixo da linha da sobrancelha, né? Que essa aqui é a linha da sobrancelha, aqui a gente vai colocar os olhos. Aqui, ó,
Eu gosto de fazer essa curvinha, que é um volume, né, que a gente tem no nosso rosto. Gosto de fazer esse formato. A gente vai encaixar o nariz. E aqui é a marcação do nariz. Eu gosto de fazer, como eu falei pra vocês, como um triângulo de ponta cabeça. Agora, isso é um toque pessoal meu, mas eu gosto de demarcar as maçãs do rosto. Então, daqui, ó, daqui da linha do olho até aqui, eu demarco, né, uma reta. E aqui desce mais um pouco até aqui. E assim eu demarco as maçãs do rosto para dar uma profundidade a mais. Gosto de demarcar onde que fica o queixo também. E aqui a linha da boca, né, já tá marcada a boca. Tô só reforçando. Eu gosto de fazer um pequeno esboço do lábio superior e do lábio inferior. Ok? E é basicamente assim que eu faço o rascunho. Agora a gente vai clarear um pouquinho para fazer, né, todo o detalhamento do rosto. Ok, agora vamos de fato adicionar os elementos desse rostinho. Vamos começar pelos olhos então, né? Pode ser na mesma ordem que eu fiz o que vocês viram anteriormente, né? Como eu tinha mostrado, coloco primeiro essa parte, né, da pálpebra superior. E aí eu desço aqui, vou demarcar aqui a linha d'água com esse tracinho e fazer os cílios inferiores. Depois as pálpebras e por último as pupilas. Vou colocar também as sobrancelhas aqui. Eu já tinha feito aquele triângulo que eu falei, então vamos só traçar as narinas. Eu gosto também de marcar essa curvinha, né, que a gente tem do formato do nariz. E o nariz está praticamente pronto. Agora vamos para a boca. Eu vou primeiro demarcar essa curvinha que as pessoas têm. E eu vou só seguir a linha que a gente já tinha marcado aqui. Eu gosto de demarcar também aqui, onde o lábio acaba, e o lábio superior. Demarco também com algumas linhas mais claras, né? Aqui as extremidades dos lábios. Agora eu vou contornar o rosto aqui e a gente já pode partir para o sombreamento. Adicionei mais alguns detalhes, algumas sombras e o nosso rostinho tá praticamente pronto, galera. É assim que eu junto tudo para fazer um rosto e eu espero ter ajudado com alguma coisa. Agora eu vou fazer para vocês o de perfil, né, o de lado e o 3/4. Ok, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um rosto de perfil. Ele é bem parecido em algumas partes com fazer um rosto de frente. Então eu começo com uma bola, aí eu corto no meio assim e corto no meio de novo. Aqui eu também vou traçar uma linha no final dessa bola e aqui também, ok? Vou traçar a linha dos olhos também. Agora eu vou traçar uma linha aqui, ó, desse lado e agora eu vou conectar essa linha aqui com o resto da cabeça, né? Que aqui é a mandíbula, no caso, e aqui é o restante da cabeça. Aqui, ó, aqui, mais ou menos por aqui, pode ser tanto na linha aqui da sobrancelha ou na linha dos olhos, né? O tamanho da orelha é muito relativo, né? Mas por essa área aqui eu vou fazer a orelha. E agora a gente vai pro rosto em si. Vou primeiro fazer o pescoço aqui. O olho, ele vai mudar de formato, né? Antes a gente fazia só a bolinha. Agora ele vai virar basicamente um triângulo. Sim, com essa pontinha arredondada. Então eu vou fazer aqui os olhos. Os olhos não, né? O olho, porque só tá aparecendo um. A sobrancelha, ela vai continuar igual. Ela só vai diminuir um pouquinho, né? Ficar mais achatada. Agora eu vou demarcar, né? Aquele
enfim, aquele formato que a gente tem perto da testa, né, do nariz. E o nariz vai virar basicamente um triângulo, seguindo essas marcações, né, que a gente fez daqui, da linha do olho, até aqui, ó, embaixo do círculo, né, ele vai virar um triângulo. E aqui eu faço assim, ó, eu corto no meio esse espaço que sobrou, né, pros lábios, eu corto esse espaço no meio, e aí eu faço as marcações com duas bolinhas que vão representar os lábios. E aí eu só venho definindo o formato do nariz. Eu gosto de usar essa linha inicial, né, da lateral que a gente fez, para demarcar as narinas também, no caso a narina, porque é só de um lado, mas enfim. E fica basicamente assim, galera. Depois é só colocar, né, algumas sombras, vou colocar a pupila também, né? No caso, a pupila ela vai ficar bem achatada, né? Então, é só uma dica que pode ficar estranho caso você faça tipo assim, porque o rosto todo tá virado e a pupila continua de frente, não faz muito sentido, né? Então a pupila ela vai estar tipo bem achatadinha, tipo assim. E fica basicamente assim, né, o rosto de perfil. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o rosto de 3/4, que é um pouquinho só de lado. Então, vamos lá. Também começo com esfera. Aí, ó, eu uso duas linhas pra traçar a direção que o rosto tá olhando, né? No caso aqui, já não é mais no meio que a gente corta. Uma linha até meio curvada. E aqui assim, gosto de fazer uma elipse, que chama, eu acho, aqui pra, enfim, indicar a direção. Aí partindo dessa bolinha pequena, né, da elipse que a gente fez, eu puxo um traço pra cá, que demarca a mandíbula. E eu puxo outro traço, aí eu corto aqui, eu traço uma linha, né, pro queixo e puxo uma linha aqui pro maxilar. Aqui, ó, mais ou menos na metade dessa elipse, desse círculo, eu coloco a orelha. Agora vamos pro detalhamento, né, que a posição, né, o rascunho já é essa aqui. Aqui na cabeça, como vocês sabem, a gente tem um volume aqui acima dos olhos. Então, eu vou demarcar isso aqui, né? No caso, a gente tem uma concavidade, sim. E esse espaço todo aqui é como se fosse um buraco no nosso rosto. Então, a gente tem essa região que, enfim, gera um volume aqui em cima. E aí, eu vou demarcar isso aqui e continuo pro maxilar. Aqui, ó, eu vou demarcar aquela parte que fica entre os nossos olhos e o nariz. No caso, agora eu vou fazer ele com uma linha reta assim. Vai ter duas partes a mais, né? Que eu vou fazer assim, com isso aqui que é tipo um trapézio, e esse formato aqui pra me guiar na hora de desenhar o nariz, no caso assim, né? Numa posição diferente. E eu vou continuar fazendo esse triângulo aqui que eu tinha feito nas outras versões, nos outros ângulos. Ok, a boca é do mesmo jeito, né? Eu vou primeiro demarcar aqui o queixo, aí eu traço uma linha para a boca e eu vou colocar aqui o lábio inferior, né? No caso, demarcar o lábio inferior e o superior. O negócio agora é que aqui, ó, eles vão dar uma curvinha aqui no final. E os olhos, a gente vai esquecer por enquanto aquela proporção que eu tinha falado de um olho ser do mesmo tamanho do espaço aqui e do mesmo tamanho do outro olho, porque agora esse aqui a gente vai desenhar maior que esse aqui, por causa da perspectiva que a gente tá vendo eles, né? Ele vai ser sutilmente maior. Agora vamos detalhar. Geralmente quando eu faço essa posição, né, que eu faço bastante, eu gosto de começar detalhando o nariz.
Então eu gosto de pegar dessa partezinha aqui e aí descer pra cá. E aqui eu faço tipo um formato assim. Depende muito do formato que você quer pro nariz que você tá desenhando, né? Afinal, existem vários formatos de nariz diferentes. Então eu vou fazer esse formato aqui. E aí eu coloco uma narina assim e eu sigo a marcação que tinha sido feita antes. E eu vou colocar só uma partezinha da outra narina, porque como se estivesse cobrindo, né? Tá meio de lado assim, então a gente não tá vendo. Agora pra boca não tem muito segredo, só que essa parte, né? Lembra que a gente divide a boca assim, que ela tem esse formato, é uma curvinha assim, Deus, assim? Pois é. Aqui, essa curva aqui vai ser menor que a outra, então a gente tem que fazer ela um pouquinho menor, um pouquinho mais achatada. E aqui também. E aí eu gosto de terminar assim, né? Com esse formato arredondado, a boca, né? Quando, enfim, nas extremidades aqui. E é basicamente assim a boca. Vou só reforçar aqui o formato do rosto. E agora vamos para os olhos, finalmente. Para os olhos não tem muito segredo, eu faço normalmente, pelo menos esse desse lado aqui, eu faço assim, como se tivesse de frente mesmo. Eu só achato um pouquinho, eu deixo um pouquinho achatado. Então eu faço aqui em cima e aqui embaixo. Agora, pro outro olho, a gente vai fazer um formato mais achatado ainda. E principalmente a gente vai arredondar esse canto aqui. A gente vai arredondar um pouco mais os dois cantos, na verdade, né? Então, ó, faz bem mais arredondado esse arco e menorzinho ainda que o outro lado. E aqui também mais arredondado. Vou colocar aqui aquele tracinho embaixo e puxar os cílios. E aqui a pupila vai ficar bem rente com essa parte aqui. E a sobrancelha vai ficar mais espremidinha também, por causa desse ângulo. Depois disso é só sombrear. E é basicamente assim que eu desenho de 3/4. Não detalhei tanto, mas esse é o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero ter ajudado em alguma coisa. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!